Você sabe quem você é? Você tem algum complexo? Você ama Deus? Então vamos às claras. Meu nome é Lalesca Maria, eu tenho 20 anos e eu sou filha da comunidade Gerados pela Imaculada. E o As Claras de hoje é sobre complexos. Eu não sei se você sabe o que significa um complexo, mas ele é um conjunto de várias coisas. E diz a psicologia de que, desde que nós somos crianças até o decorrer de toda a nossa vida, as coisas que a gente vai ouvindo, elas ficam gravadas no nosso subconsciente. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que diz que uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Foi isso que aconteceu comigo. O conjunto de coisas que eu fui ouvindo acabaram ficando gravadas no meu subconsciente e eu tomei aquilo como uma verdade para minha vida. E isso causaram grandes consequências. Desde que eu sou pequenininha, eu sempre fui muito magrinha. E quando eu comecei a frequentar a escola, eu comecei a sofrer aquilo que nós chamamos de bullying. Me chamavam de Olivia Palito, de vareta, e o meu vizinho me chamava até de espingarda. E o que eu odiava mesmo era o dia em que nós tínhamos que se pesar na aula de educação física, quando ficava todo mundo curioso assim em cima da balança para ver o peso que ia marcar. E para tentar mudar um pouco a situação e acabar com as brincadeiras que faziam comigo, eu comecei a ir para a escola com 2 calças, para parecer um pouco mais gordinha, sabe? Mas vou te contar, não adiantava. E se já não bastasse isso, eu ainda tenho a boca grande. Então, eles ficavam olhando pra mim e perguntando se eu tinha levado uma picada de abelha na boca, entre outras coisas. E todas as coisas que eu fui ouvindo foram ficadas gravadas no meu subconsciente e eu acabei achando que era horrível ser quem eu era. Então eu comecei a ter vergonha de mim. Eu comecei a me esconder atrás de um monte de maquiagem. Até na praia eu passava maquiagem. Eu passava corretivo em volta da minha boca pra tentar diminuir ela. A verdade é que todas as vezes que eu ia me maquiar, eu chorava na frente do espelho, porque eu achava que ninguém ia gostar de mim do jeito que eu era. Mas então eu comecei a ir no nutricionista. E se eu ficava muito feliz em uma consulta porque eu tinha engordado 1 quilo, quando eu chegava na outra consulta eu já tinha perdido 2 quilos. E eu comecei a falar para os meus pais então até me levarem num psicólogo, porque eu precisava de ajuda. E as pessoas, elas precisam de ajuda. Você vê na internet um monte de gente que comete bulicídio, que tira a sua própria vida porque elas acreditam que não tem mais saída, que não dá mesmo pra mudar quem elas são. Ou então você vê um monte de gente que corre para um centro cirúrgico e acaba mudando aquilo que às vezes elas nem acham que é ruim, mas as pessoas fazem elas acharem que são. E aí elas acabam correndo para fazer uma cirurgia e parecer com aquilo que a sociedade diz que é bonito ser. E era o meu sonho era fazer uma cirurgia plástica para diminuir o tamanho da minha boca. Quando na verdade um monte de gente está por aí fazendo uma cirurgia para aumentar a boca e ter uma boca igual a da Angelina Jolie. O que essas pessoas não sabem, e o que eu também não sabia, é que existe um Deus que nos ama assim. Uma vez eu ouvi uma irmã pregando sobre o que Deus fez na vida dela em relação a isso. E eu ficava me questionando se um dia ia chegar a minha vez. E chegou a minha vez. Como Deus mostrou para aquela mulher que ela não era aquilo que as pessoas diziam que ela era, Deus mostrou para mim também. Ele me mostrou que uma mentira contada muitas vezes, inúmeras vezes, ela continua sendo uma mentira. E que, como diz Santa Teresinha, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Uma vez, o meu formador me disse a frase de uma santa que diz que a vontade de Deus é o meu paraíso. E se a vontade de Deus é que eu seja assim, é maravilhoso ser assim. Porque eu continuo a mesma menina magra e da boca grande. Mas a diferença é que eu descobri que não é ruim ser assim, porque foi Deus que me fez assim. E que, como diz ele em Isaías 43, eu sou preciosa aos seus olhos. E era isso tudo que eu precisava descobrir na minha vida. Se você assistiu esse vídeo até o final, com certeza ou você já teve ou você tem algum complexo. Mas o que eu quero te dizer é que você só precisa disso. Acreditar que você é aquilo que Deus diz de você. Esse foi o As Claras de hoje.